Olá, bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés. O meu nome é Catarina Maldonado Vasconcelos. Tenho em estúdio Salomé Rita no apoio à gravação e João Luís Amorim faz a sonoplastia. Hoje vou tentar responder à pergunta o que está a acontecer no Líbano com a ajuda da minha convidada Safa Dib, autora luso-libanesa, assessora da variação do LIVRE na Câmara Municipal de Lisboa e que também foi candidata às legislativas. Hoje vou debruçar mais sobre a parte da biografia que a levou a escrever uma obra, prestes a chegar às bancas, Líbano, uma biografia, da terra dos cedros à imigração para Portugal, a história de uma família e de um país. É este o nome do livro que parte do momento em que um casal de libaneses foge da guerra civil, que então consumiu o país em 1985, trazendo para Portugal os seus 3 filhos. The Israeli army says it's Hezbollah drone facilities. It is dark, it's at night obviously, so you might be able to see some of those flashes, but we've also been seeing some smoke. The army did issue forced evacuation warnings to the residents of 3 neighbourhoods of Dahia before carrying out these attacks. Let's just take a listen briefly. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Os ataques israelitas têm sido repetidos na parte sul da capital libanesa, Beirute, nos últimos dias e já há vários meses, apesar do cessar-fogo celebrado no final de novembro do ano passado. Entre 1985, em plena Guerra Civil, e 2025, quando o coração do Líbano volta a ser cravejado de explosões, muito e nada mudou. Safa Dib, o que mudou? O que é que permanece na mesma, fazendo com que a guerra seja ainda hoje possível? Olá, boa tarde. Antes de mais, muito obrigada pelo convite, Catarina. Para responder a essa pergunta, talvez seja melhor começar pelo princípio. Há um enorme desconhecimento em relação ao Médio Oriente e em relação ao Líbano. E houve uma guerra civil libanesa entre 1975 e 1990, um conflito armado de enorme complexidade que durou 15 anos e pôs grande parte das comunidades libanesas a lutarem entre si com enorme violência. E essa é uma guerra que deixou feridas profundas e muitas ainda estão por resolver na sociedade libanesa. Poucos saberão, mas o Líbano tem um sistema político único no mundo, no sentido que adota um regime confessional em que cada comunidade está politicamente representada por cotas. Há um pacto nacional que data dos anos 40 e que instituiu que o Presidente da República deve ser cristão, o Primeiro-Ministro um muçulmano sunita, o Presidente do Parlamento, uma outra comunidade religiosa e assim sucessivamente. E, portanto, estas são particularidades que deixam muitos ocidentais intrigados. E mesmo no Médio Oriente, o caso libanês é frequentemente usado como um caso de estudo, que poderia servir como um exemplo para resolver o eterno problema de como pôr as comunidades etno-religiosas que vivem num determinado território e de acordo com uma determinada nacionalidade a viverem em harmonia entre si. Mas se é verdade que o Líbano falhou nesse teste ao implodir numa violenta guerra civil, também é verdade, desde então, todos perceberam que ninguém quer regressar a esse passado violento. Os senhores de guerra arrumaram as suas armas e, em regra geral, são usadas contra inimigos externos. E esses inimigos externos são um dos grandes problemas do Líbano moderno atual, impossibilitando o seu progresso. Já era assim em décadas anteriores ou em outros contextos e, por isso, nesse aspecto, do ponto de vista do agressor externo, pouco mudou. Internamente as dinâmicas têm mudado. Falamos de uma sociedade que enfrentou enormes desafios na última década, como a crise financeira, a pandemia, a inflação, as guerras, a destruição do porto de Beirute, os ataques de Israel contra a população e infraestruturas, o número elevado de refugiados dos países vizinhos, e por isso
coloca-se a questão de como é possível que um país tão pequeno e com tantos problemas consiga ainda manter alguma aparência de normalidade em algumas zonas. Portanto, o Líbano acaba por ser um conjunto de comunidades que aprenderam a resistir e a sobreviver e agora perceberam que é essencial que tentem resistir e sobreviver em conjunto ou o país corre o risco de ser engolido por um conflito regional armado sem fim à vista. Diria que o enorme sectarismo que dividiu por um longo tempo a sociedade libanesa foi forçado a adaptar-se a estes tempos complexos. E este novo governo traz alguma esperança, na sua opinião, apesar de durar pouco tempo à partida? Portanto, nós agora vivemos um novo período político em que já temos finalmente desde janeiro de 2025 um presidente eleito que por sua vez também nomeou um primeiro-ministro que é uma figura muito respeitada, um juiz que presidiu ao Tribunal Internacional de Justiça. Por isso parece haver agora algum bom senso nas decisões que estão a ser tomadas. Mas lá está, é um país que está na proximidade de um enorme conflito, numa zona em permanente guerra e, portanto, é muito difícil planear o futuro quando nós vivemos nessa instabilidade. Na voz de Joan Baez, a canção Lebanon ganha ainda mais densidade. A canção fala desta espécie de fado de consagração adiada e da sempre emergente ameaça de guerra, como falou Safad Dib. São estes os versos: a terra está quieta, o mar está a brilhar, a pomba da manhã está no vento. Sob os cedros, a cicatriz sem fim. Viemos ao Líbano para morrer na primavera. Sou filho de um agricultor de Israel. Sou um carpinteiro da Palestina. Louvado seja Alá. Seja feita a vontade de Jeová. Porque devo morrer esta noite no Líbano? Esta é uma época de despertar. Deveríamos estar a rir ao sol. Devíamos estar a plantar sementes nos campos vazios, em vez de dinamite no Líbano. Ainda é assim que a vasta diáspora do Líbano vê o seu país, este contrassenso de promessa, de leite e mel e destruição. Eu acho que essa canção descreve um país por cumprir, que tem tudo para ser feliz, mas na verdade está coberto de cicatrizes. O Líbano acaba por ser uma promessa eternamente adiada. Ainda não conseguiu transformar-se num país soberano cujas comunidades consigam viver em paz, ainda não conseguiu transformar-se num país secular que não esteja profundamente dividido por linhas setárias religiosas que existem há séculos. Mas também é verdade que os libaneses não desistem do seu país, apesar de todas as suas falhas e tragédias. A diáspora foi forçada a migrar para outros países em todo o mundo e falamos de uma comunidade enorme de milhões de libaneses dispersos pelo mundo inteiro. É uma diáspora que visita o Líbano todos os verões e que segue as notícias diárias e que envia regular apoio financeiro. Infelizmente sabem que não têm as condições para habitar no Líbano devido à sua situação frágil económica e constantes ameaças de guerra e insegurança. Portanto, a ideia de regressar ao país está sempre manchada pelas tensões na região e o Líbano está numa posição em que, se não forem tensões internas sectárias, acabam por ser afetados pelas tensões dos países vizinhos. O Líbano é afetado há muitas décadas pela guerra israelo-árabe, foi afetado mais recentemente pela guerra síria, que levou milhares de refugiados sírios ao Líbano. E pode-se dizer que é uma diáspora que vive em constante preocupação, porque sabe que o país está à beira de um precipício e que é causado por si próprio ou pelos outros nas proximidades. Fala da diáspora com essa propriedade, não é? Porque tem uma relação pessoal e íntima com o Líbano. Qual é que é hoje a sua ligação ao Líbano? Por que processo passou na escrita deste livro? Fala em termos de recuperação do baú das memórias familiares e dos testemunhos que deve ter ouvido dos seus familiares. Sim, sou filha de pais libaneses, vivo em Portugal desde os 2 anos de idade e cresci numa casa libanesa onde se falava a língua árabe e onde os meus pais tinham cuidado de partilhar as histórias e a memória da sua aldeia natal e da família. E temos uma família muito extensa, como é costume, no Líbano, e para partir para Portugal implicou um corte doloroso, numa altura em que as comunicações e as viagens não eram tão frequentes.
Tive uma educação libanesa e portuguesa, mas com a idade senti a necessidade de conhecer melhor as minhas origens. O meu pai contava-me, quando eu era mais nova, as histórias dos meus avós e bisavós desde o tempo dos otomanos, e comecei a registá-las num caderno. E no meu livro falo muito da minha bisavó, Saada, que é uma figura que acaba por ser o fio condutor do livro desde finais do século XIX até à Guerra Civil Libanesa. Era uma mulher extraordinária, fora do seu tempo, com uma energia invulgar. Teve 3 nacionalidades sem nunca ter saído da sua aldeia no Monte Líbano. A nacionalidade otomana, francesa e libanesa. Sobreviveu a movimentos terríveis da história libanesa até falecer aos 107 anos. Não faleceu por causas naturais, e essa é uma das histórias mais duras que conto no livro. E depois, como trabalhei 10 anos como editora de livros, começou a formar-se esta ideia de um livro que reunisse todas essas histórias sobre um país que era tão diferente e ao mesmo tempo partilhava muitas afinidades com Portugal. E fiz as minhas próprias viagens ao Líbano, que me permitiram aceder a essa realidade em primeira mão. Inicialmente tinha pensado nesta história no formato de banda desenhada, inspirada pela obra Persépolis, da Marjane Satrapi. Mas depois essa ideia acabou por não se concretizar e acabei por escolher este formato, que é um livro de não-ficção, que acaba por ser um objeto um pouco difícil de definir. É um cruzamento de biografia narrativa, memórias, literatura, crónica. Ensaio, tudo. E acaba por ser, acima de tudo, um relato das memórias afetivas dos meus pais, dos familiares, sobre o Líbano. E também a razão porque a sua identidade é formada também a partir da ligação ao território, em especial o Monte Líbano. Além disso, para além de sermos libaneses, há a camada etno-religiosa que é inescapável para qualquer habitante do Médio Oriente, que identificamos-nos como árabes e drusos, pertencentes a uma religião minoritária que só existe no Levante e que são muito pouco conhecidos no Ocidente. E, portanto, havia todas estas camadas de identidade que queria muito descodificar e explorar no livro. Quem sou eu e de onde venho? Em que consiste esta minha outra dupla identidade? E como afeta as minhas relações e vivências? Como experiencio a religião da minha comunidade? Então são questões que procurei explorar. Queria aprender mais sobre as minhas origens, mas também queria que os leitores fizessem parte desse processo de aprendizagem comigo, sem fugir aos desafios da imigração e integração. Já agora fiquei curiosa com essa similaridade de que falou em relação ao Líbano e a Portugal. O que é que acha que partilham? O que é que têm em comum? Quando o meu pai decidiu emigrar para a Europa, ele fez uma viagem por vários países europeus. Ele esteve na Áustria, França, Espanha, e ele tinha ouvido as histórias de um madeirense que tinha trabalhado com ele no Dubai sobre Portugal. Ficou curioso e decidiu dar um salto a Portugal, e a verdade é que ele ficou logo encantado pelo país, porque sentiu que havia a questão da natureza, das paisagens, da gastronomia, a hospitalidade, aquele momento de estarem todos a conviver à volta de uma mesa, a comunidade, a família. Ele sentiu muito essas características presentes em Portugal e acabaram por o convencer a trazer a família para o país, e a verdade é que ainda hoje sentimos que de facto essas afinidades existem, e não podemos esquecer que Portugal também foi um país onde a presença árabe se fez sentir durante muitos séculos e deixou uma marca na gastronomia, na língua portuguesa, na cultura, nas tradições, nas histórias, o folclore, na mitologia. Os árabes estão em todo o lado. E nós acho que de certa forma nós sentimos os ecos dessa presença. O território libanês, muitas pessoas não têm consciência disto, mas é relativamente perto, bastante perto da Europa, não é? Porque é cerca de 200 km do Chipre, é banhado pelo mar Mediterrâneo, faz fronteira com a Síria e Israel. A população do Líbano, apesar de o último censo datar de 1940, a população do Líbano é estimada em quase 7 milhões de habitantes. Sabemos que no passado
a inconstante e conflituosa vizinhança do Líbano ditou o seu destino, um destino que foi marcado por várias guerras, por instabilidade política e por corrupção. Como é que vê este Estado afetado pela sua posição num tabuleiro geopolítico tão explosivo? Acha que o futuro do Líbano pode ser agora mais risonho após esta guerra tão extensiva no Médio Oriente? Bem, a importância geopolítica do Líbano leva muitas vezes ao seu próprio infortúnio e traz um sem fim de tragédias. Portanto, muitas vezes o que acontece é que todos estes países descritos nos jornais, Israel, Palestina, Líbano, são territórios, na verdade, muito pequenos e que em circunstâncias normais nós poderíamos percorrer de carro em poucas horas. Mas é considerada uma terra santa, invadida, conquistada e saqueada desde há muitos séculos. E eu no meu livro começo precisamente por essa contextualização histórica importante para que os leitores possam aprender que o Líbano e os seus vizinhos foram ao longo dos tempos uma região cobiçada por muitos impérios conquistadores e potências colonialistas. No século XX, com a queda do Império Otomano, as potências europeias vitoriosas da Primeira Guerra Mundial começam a traçar fronteiras artificiais na região, criando divisões profundas entre as suas comunidades e um enorme mal-estar que existe até aos dias de hoje. Ainda estamos a pagar o preço dessa decisão, tomada sobretudo por franceses e britânicos. Houve rebeliões sem fim nas províncias sírias e nas montanhas libanesas que contestavam as divisões criadas. E falamos de um período caótico que durou até à Segunda Guerra Mundial e continuou até grande parte dos países árabes finalmente conquistarem a sua independência a muito custo. Mas a criação do Estado de Israel em 1948, um Estado que nasce de violência perpetrada contra o povo palestiniano que residia naquelas terras e que é expulso pela força das armas, é um momento que precipita a região numa guerra interna entre árabes e judeus, que eram, na verdade, primos desde tempos ancestrais. E esse momento traumático acaba por ser exacerbado nas próximas décadas, com a violência crescente entre ambos os lados. Diria que hoje a situação mudou substancialmente para pior. Israel é liderada por um governo de extrema-direita que tem violado sistematicamente todas as leis internacionais e tem feito tudo no seu poder para manter a sua existência de forma cega e fanática. A concepção de paz para este Estado israelita é dominada pela ideia de vigilância e guerra permanente. É um Estado que não olha a meios para atingir os seus fins, incluindo bombardear países vizinhos como o Líbano e violando a sua soberania. E depois houve a tentativa de desarmamento do Hezbollah no ano passado, os bombardeamentos em Beirute, em todo o país, que levaram à morte de mais de 4.000 libaneses e à destruição de infraestruturas vitais no país. Israel parece ser indiferente às mortes e destruição que causa, continuam a violar os acordos de cessar-fogo que indicam que é o exército libanês que deve garantir o desarmamento do Hezbollah e continuam ainda hoje a bombardear de forma impune a capital. Nós temos assistido a uma considerável atenção mediática dada à situação vivida em Gaza, à violência e aos ataques completamente desproporcionais de Israel em Gaza. Essa atenção, claro, é muito justificada, é necessária, porque estamos a falar da maior crise, provavelmente, da nossa geração, mas durante os 12 anos do pontificado do Papa Francisco, uma das suas maiores preocupações foram as guerras, uma das quais que ele referiu era o Líbano. Porquê é que este tipo de denúncia não trouxe muito mais consciencialização ao problema vivido no Líbano, na sua opinião? O Papa Francisco foi realmente um Papa notável, um convicto humanista que estava consciente das tragédias causadas pelas guerras no Médio Oriente e das provações que estavam a ser infligidas em muitas comunidades e famílias na zona. Ele nunca se esqueceu do Líbano nos seus discursos e orações, esse é um facto. Mas acho que a tragédia libanesa acaba por ser suplantada pela tragédia de dimensões avassaladoras que se vive ao lado, nos territórios da faixa de Gaza e Cisjordânia, e também durante muitos anos também se assistiu na Guerra Civil Síria, uma guerra cruel e violentíssima, em que todos eram inimigos uns dos outros e empenhados na autodestruição. Há
há conflitos de todo o tipo nesta região e muitos deles não têm qualquer atenção mediática da parte do Ocidente. O Líbano, enquanto Estado, pode ter falhado em unir as suas inúmeras comunidades etno-religiosas que formam a identidade do Líbano, mas ainda assim conseguiu evitar a carnificina de uma nova guerra civil, que é claro para todos que ninguém quer regressar a isso. Mas também é claro que, enquanto continuar o governo de Netanyahu, estarão sempre à sombra da guerra, à mercê de novos ataques e invasões. Receou-se o pior no ano passado, com a intensidade dos ataques contra o Hezbollah em todo o país, e no fim alcançou-se uma espécie de paz podre, mas ao lado não há nenhuma paz podre, ao lado há um genocídio a ocorrer, e que só agora muitos ganharam consciência para esse facto. E tem esperança de que a guerra e as ocupações em Gaza, no Líbano e na Síria cheguem ao fim rapidamente, ou que haja, ou acredita que possa haver ainda redefinições de território por força das ações israelitas? Eu tenho esperança, acima de tudo, que o governo de extrema-direita de Netanyahu seja finalmente derrubado em Israel. Sei que não tem sido por falta de tentativas e manifestações populares. Sei que hoje o governo enfrenta um voto decisivo no Parlamento, com muitos dos parceiros de coligação de Netanyahu a mostrarem profundas divisões em relação ao curso da guerra. Neste momento, o Netanyahu continua a insistir numa lógica suicidária, num caminho autodestrutivo. Não é possível para o Estado de Israel infligir os horrores que está a infligir aos palestinianos, libaneses e sírios e achar que o seu futuro está assegurado e que poderão viver em paz e segurança. Nós sabemos que a violência traz apenas mais violência. É preciso pôr um fim a este ciclo de horror que vemos diariamente nas televisões e nas redes sociais. É preciso que a comunidade internacional pare de agir como cúmplice e trave a loucura da extrema-direita israelita. E há neste momento uma enorme revolta global totalmente justificada, e as acusações de antissemitismo por parte de Israel deixaram de fazer qualquer sentido face à desumanização e bárbara em Gaza. O Líbano, eu tenho que falar também da economia, porque o Líbano enfrentou, como já referiu, uma enorme crise financeira em 2019. As pessoas perderam os seus depósitos nos bancos e em seguida aconteceu aquela explosão, uma das maiores não atómicas da história, altamente destrutiva no porto de Beirute, e chegou também ali a pandemia, inevitavelmente. Depois sentiram-se os choques da guerra na Ucrânia, com a carência de transporte marítimo para os mercados globais e a carência de cereais, e não houve sequer tempo para a recuperação, porque em 2024 a guerra regressa ao Líbano, quando Israel resolve invadir o país. Chegam-lhe relatos das pessoas que lá vivem hoje. Como é que é a situação económica do país? Existe alguma esperança? Eu tenho contacto todos os dias com a realidade libanesa, seja através da minha família, dos meus irmãos, seja através de amigos libaneses que vivem no Líbano e em Portugal e viajam constantemente. E num mundo globalizado como hoje, é difícil não sabermos de imediato o que se passa no outro lado do mundo, ao contrário das décadas de 80 e 90, em que tínhamos muitas dificuldades em aceder a notícias e informação e dependíamos dos poucos jornais árabes que se vendiam em Lisboa. Mas hoje em dia é uma comunidade muito curiosa, porque sempre que nos reunimos falamos do dia-a-dia do Líbano como se vivêssemos no país. A título de exemplo, quando se deu a explosão no porto de Beirute, soubemos de imediato e vimos as imagens aterradoras da enorme detonação apocalíptica. São imagens que começaram a viralizar nas redes sociais e portanto, sempre que há um bombardeamento, sempre que há uma greve, há uma contestação nas ruas, as notícias circulam muito rápido entre a diáspora. Eu já referi aqui, agora a situação política está um pouco melhor no momento em que já há um presidente da República eleito e um governo nomeado, mas o país está muito fragilizado pela guerra entre Israel e a Palestina e também os bombardeamentos constantes em territórios sírios também.
E Israel está a tentar a todo o custo o desarmamento do Hezbollah, e assim deve acontecer. É essencial que esse desarmamento aconteça, mas não pode ser à custa da população civil, que está parecem ser danos colaterais para o Estado israelita. Portanto, nós estamos... o país está a sofrer imenso com esses ataques. Já houve milhares de mortes, já houve prejuízos de valor incalculável. As pessoas não têm condições para viver, e obviamente que a situação económica nunca poderá melhorar com toda essa instabilidade e insegurança. A angústia é constante. E depois também há a questão da eleição de Donald Trump. Também teve impacto, porque, como se sabe, houve aqueles cortes desenfreados da USAID que também iam afetar o Líbano. O Líbano está muito dependente da ajuda externa norte-americana a todos os níveis, a nível de saúde, educação, saneamento básico. E esses cortes iam ter um impacto trágico na população. Parece que reverteram essa decisão, mas lá está, não sabemos o que é que pode acontecer. É muito difícil para as pessoas poderem planear o seu futuro. No Ocidente, sempre se ouviram muitas ideias feitas sobre a diversidade cultural do Líbano, que é sem dúvida verdadeira, como também já referiu e já explicou aqui, mas há muito mais que não se sabe. Safadib, eu pergunto-lhe quem é que são os libaneses e o que é que gostaria que soubesse sobre eles, sobre este povo, esta população tão diversa. Eu não sei se os próprios libaneses sabem responder a essa pergunta de quem são os libaneses. Os libaneses são uma amálgama de povos e etnias que partilham a mesma nacionalidade. No meu livro partilho as memórias afetivas da minha comunidade, a comunidade drusa que viveu no Monte Líbano, mas sei que há muitos libaneses que provavelmente não se irão identificar com essa história, porque a história que as comunidades dos libaneses maronitas, greco-ortodoxos, melquitas, arménios, sunitas, xiitas viveram no Líbano será inteiramente diferente da história da minha família. Mas é um facto inegável que a Guerra Civil Libanesa é um momento de trauma coletivo que afetou todos os libaneses, independentemente da sua religião ou etnia. Ainda assim, há uma coisa que me espanta sempre nos libaneses, e que é a sua capacidade para o humor perante a adversidade. E eles têm um sentido de humor muito cáustico, que se habituaram a usar no cotidiano, e são conhecidos por adotarem atitudes menos fatalistas, digamos assim. Acaba por ser um país, uma população que aprendeu a adaptar-se aos piores tempos e a manter a sua humanidade no meio da tragédia. Nesta nota positiva vamos terminar a nossa conversa, mas eu tenho que lhe fazer antes a pergunta habitual do nosso podcast. Se pudesse viajar para qualquer lugar no mundo agora, sem qualquer limite de dinheiro ou disponibilidade, para onde iria? Provavelmente faria um périplo pelo Brasil e os seus vários estados, e daria também um salto à Argentina. Há uma enorme comunidade sírio-libanesa nessa região, falo dela no meu livro. Partilhamos imensas afinidades gastronómicas e culturais. Gostaria muito de visitar esses países, conhecer em primeira mão a transmissão da herança sírio-libanesa no Brasil e Argentina. Foram milhares de árabes que emigraram nos séculos XIX e XX e que eram conhecidos como os turcos, porque entravam com o passaporte otomano no Brasil. É uma história fascinante que eu gostaria de conhecer melhor. E, quem sabe, talvez um dia escrever um livro sobre essas comunidades. Exatamente. Agradeço muito à minha convidada por toda esta explicação, pelo seu testemunho. O apoio à gravação foi de Salomé Rita e a sonoplastia de João Luís Amorim. O novo livro de Safadib, Líbano, uma biografia, da terra dos cedros à imigração para Portugal, a história de uma família e de um país, chega às bancas no dia 19 de junho, certo? Obrigada por terem ouvido O Mundo a Seus Pés na vossa plataforma preferida.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.